Alô, você que está ouvindo mais um podcast Nerd Debate e nessa semana vamos comentar a série divisiva, né? Não podia ser diferente essa segunda temporada. Começou essa fase de The Last of Us, que tanto o jogo quanto a série, né? Esse momento tão complicado nessa história, né? Que tantos fãs do jogo já foi tão polêmico na época, e agora os fãs da série, que conheceram apenas a série, estão, né, tendo um gostinho do que nós que jogamos tivemos na época. Então a gente vai ter aqui um momento de debate aqui. Estou aqui com meu amigo Jordan, que apenas estou tendo esse momento aqui de debater com alguém que está tendo contato apenas com a série. Tudo bom, Jordan, do canal Making Off? Um abraço, Luiz. Abraço, pessoal. Boa noite, bom dia, boa tarde. Pois é, eu não joguei o segundo jogo, joguei o primeiro, assisti a primeira temporada. No segundo, justamente esse medo que a galera fez dessa dramatização. Ah, meu Deus, a pessoa vai joga pra chorar e pra passar mal. E eu pensando, pô, videogame é meu momento de lazer, de alegria. Se for pra ficar triste, já basta a vida. Ou já basta uma série de 7 episódios, cada um de 1 hora, do que eu me engajar numa jornada de 30, 40 horas no videogame e sair mal e triste. Então eu não fiz isso e tô tendo essa experiência pela primeira vez. E é isso, para mim é uma história nova, apesar de que eu já vim com esses spoilers do jogo, todo mundo quando falou que era pra ai, meu Deus, é uma série que vai matar você. Tava claro que Joel ia morrer, mas boa parte das coisas que estão acontecendo são novidade pra mim. Eu sou Luiz Felipe, o apresentador do Nerd Debate, e nós vamos comentar um pouco aqui do que achamos dessa segunda temporada, algumas mudanças, assim, o que eu lembrar, né? Algumas coisas que eu lembrar de cabeça, tal, porque foram muitas mudanças de alterações de roteiro. Vamos lá. Jordan, é o seguinte, vou tentar, assim, não dar spoiler do que vai vir nessa segunda fase da série, tá? Vou tentar muito me esforçar aqui, porque assim, essa série é, modificou muita coisa, certo? Como modificou muita coisa, algumas informações que já vieram agora na primeira temporada, nessa primeira fase, nessa segunda temporada, só deveria vir agora na terceira, né? Que no jogo só viria mais pra frente. Por exemplo, essa informação do pai da Abby ser o médico. Ela só viria mais na frente. Faz parte do plot twist do jogo. Entendeu? Que você Entendi. fica sem saber o porquê que a Abby fez o que fez. Certo? Uhum. Você não sabe. Até mais na frente. Então, o próprio criador disse: bom, se todo mundo já sabe, digamos assim, a maioria do público já sabe a motivação dela, ele resolveu trazer isso justamente para a primeira cena da série. Ela tendo aquele momento lá enterrando o pai dela, etc. Já todo mundo sabendo a motivação dela. Ele trouxe logo para o começo. Então já corta essa, digamos assim, essa curiosidade do público. Já sabemos o que é. Então não vai ter plot twist, digamos assim. Mas você deu para entender que a terceira temporada vai ser o ponto de vista da Abby? Deu para entender mais ou menos isso? Ah, ficou claro com aquele encerramento, que é justamente o encerramento é exatamente isso que você definiu. A gente vê o dia um, né? Ele até com um letreiro, dia um de Seattle. Então, o próprio letreiro ele já indica quais serão as tendências da próxima temporada. E acredito que a temporada, a próxima, vai inclusive finalizar nesse momento em que nós encerramos a segunda temporada, ou seja, na cena anterior em que Abby tá com a arma apontada para Ellie e teve um tiro ali que a gente vai descobrir o que aconteceu. E eu falo a gente vai descobrir porque eu particularmente estou apostando em mudanças ainda mais incisivas. Apesar de eu não saber tudo que mudou, eu acredito que a repercussão dessa temporada pode fazer com que os produtores queiram seguir um novo caminho, e esse novo caminho seria uma visão alternativa que poderia ser legal. Porque pensa bem, Não trata-se duvido. de uma adaptação, sabe, Luiz? Eu acho que é o seguinte, os produtores tiveram um grande desafio porque
adaptação de game, não podemos dizer que é uma coisa nova, mas nesse contexto não é tão recente, porque estamos falando de uma história que foi massificada e de um game que tem realmente como seu forte o storytelling, certo? O game, por si só, já é como se fosse um filme interativo e colocando bons aspectos de ação faz com que o jogo fique muito bom. Considerando isso e considerando que esse jogo foi bem vendido, foi bem falado, e a gente tá numa era em que as pessoas dizem zerar juntos porque assistem um gameplay com seu youtuber favorito e tudo mais tal, essa história de fato foi muito fortemente difundida. Não é como outras adaptações como Mortal Kombat que a gente jogava sem saber de história, aí teve adaptação, ou Street Fighter que teoricamente cada país tinha sua própria história porque tinha os lutadores de cada país, então meio que existia essa puxada para sua nacionalidade. E aí nós temos Last of Us, uma história que muita gente conhece. E aí tem esse grande desafio, porque justamente vai bater com ser uma história interessante para quem é fã e para quem não faz ideia do que seja a história. E aí sempre é uma briga pelo meio termo. Me parece que sempre é buscando esse caminho. E essa segunda temporada, pelo que eu tô vendo das reações, a galera que é fã, que já jogou o jogo, não tá curtindo muito, principalmente porque tem uma comparação que tá muito alta, um sarrafo muito alto para você ser comparado. Então eu posso dizer que eu, como um cara que não jogou o segundo jogo, tô gostando da série sim. É, Ainda tem bem, várias críticas a parabéns. se fazer, mas eu acho que é interessante isso. E por ser uma série que na primeira temporada deu audiência, faz muito sentido eles fazerem o segundo jogo sendo dividido em dois e talvez até em três temporadas. E que agora a gente vê o ponto de vista de Abby, porque eu também já tinha essa informação de que a gente joga parte do jogo com Abby, uma boa parte do jogo com Abby. E agora que você tá me dando essa informação que que ela revela a motivação dela mais pra frente, né? Mas, justamente, eu não vou crucificar completamente os produtores, os roteiristas, porque eu acho uma saída interessante você tentar mudar de alguma forma. Agora, tem que ser bem feito. E, no meu ponto de vista, de um cara que tá vendo a primeira vez, estou achando bem feito sim. Eu fico feliz, Jordan, que você tenha gostado, assim, por não ter tido contato do jogo, porque é o seguinte, a primeira temporada e o primeiro jogo, eu acho, assim, excepcionais. O primeiro jogo já é um jogo, assim, perfeito, na minha opinião. E a adaptação do primeiro jogo, digamos assim, a primeira temporada do primeiro jogo, eu acho uma adaptação perfeita, sabe? Mesmo adicionando aquele episódio filler, entendeu? Modificando algumas coisas, eu acho uma temporada excepcional. Show de bola, certo? O segundo jogo é muito problemático, porque assim, eles fizeram algo muito, digamos assim, muito forte. A morte do Joel, e ainda mais uma morte muito prematura, corta logo a possibilidade, digamos assim, uma aventura nova, sabe? Muito cedo, muito prematuro. Corta a possibilidade de uma aventura de Joel e Ellie. Digamos assim, o segundo jogo tem muito cara de um terceiro jogo, sabe? A gente perdeu a possibilidade de ter mais uma aventura deles dois. A gente fica com aquela sensação de aquele peso no coração, como você disse assim, ah, se for para sofrer, eu vou fazer outras coisas para me divertir. E como você disse aí, é, eu jogo para me divertir, não para sofrer. Então, muitos fãs ficaram com esse peso. Poxa, eu queria mais de aventura dos dois. E ficamos sem isso, sabe? Sei. Então, é um jogo muito complicado porque ele lida muito com essa questão de vai e volta na história. A gente está lidando com uma linha temporal acompanhando Ellie. Aí a gente tem muito flashback com o Joel, muito flashback. Aí do nada, para aquela linha temporal, volta para acompanhar toda uma linha temporal com a Abby até voltar aquele exato momento, entendeu? E a gente, digamos assim, a gente tem três, três ápices, três ápices na história, porque eu vou lhe dar
Um mini spoiler. A história não acaba onde você pensa que acaba. A gente tem outro ápice, digamos assim. O ápice seria esse momento que você tá vendo aí, que o primeiro ápice, digamos, é esse encontro com a Abby aí no teatro, certo? Aí a gente retorna para acompanhar a história da Abby, aí tem o ápice de novo, que é o lado da Abby no teatro de novo, certo? Aí a gente vai Sim. ter outra história. Se liga como é complicado tudo isso. Vai ter outra passagem de tempo. Vai ter uma outra história sendo contada. E vai ter um terceiro ápice. É uma história muito complicada, muito longa. Eu não sei como eles vão fazer isso na próxima temporada. Eles vão ter que correr muito com a história da Abby. Como se trata de um jogo e o jogo tem muito gameplay, a história da Abby, na minha opinião, é a mais insuportável de se jogar, porque é muito cansativa, porque você já está jogando muito com a Ellie e você pensa que o jogo vai acabar ali, o jogo não acaba. Aí você vai para a parte da Abby e é muito cansativa a parte da Abby, então eu acho que a série pode dar uma corridinha nisso, tanto é que eu acho que a parte da Ellie ficou muito corrida nesse final aqui dessa primeira temporada. Aí eu acho que eles vão dar uma corrida maior na parte da Abby, porque não tem jogo, não tem gameplay, né? Então eles conseguem contar essa história melhor. Pra poder fazer essa parte que eu lhe falei que vai vir aí, que você não sabe nem o que é. Ainda bem que você não sabe o que é, porque inclusive eles podem mudar muita coisa e eu acho que eles vão mudar sim. Eu acho que eles vão mudar, mas não esse final. Eu acho que esse final eles vão manter. Mas eles vão mudar algumas coisas. Eu acho que quem vai morrer, não sei. Não sei como eles vão fazer isso. Para dar um peso maior, porque eu tô sentindo que eles estão modificando muitos personagens aqui para fazer alguma coisa diferente mais na frente. Talvez. E outra coisa. É, para mim, o maior problema dessa temporada, assim, não é o maior problema do jogo. O maior problema dessa temporada, aí você, vamos, vamos ver se é a mesma opinião que a gente tem. Chama-se Bella Ramsey e não é pelo mesmo problema que a galera normalmente tem. Vamos lá. Na primeira temporada ela funcionou muito bem, porque ela parece uma criança fazendo o papel de uma criança. Show de bola. Nessa segunda temporada, passou-se 5 anos e a menina não envelheceu. Então ela deveria ter uma aparência mais velha, fazendo um papel mais velho. E ela não tem essa aparência. Então todo mundo ao redor dela tem uma aparência mais velha, né? Menos ela. Ela mantém uma aparência ainda, digamos assim, infantil, mais jovem. Ela tem atitudes mais infantis e mais assim, quando não deveria ter. Principalmente quando ela sai na aventura com a Dina, ela não tem o sangue nos olhos que a Ellie tem no jogo, entendeu? A Ellie no jogo, quando ela parte na aventura com a Dina, é sangue nos olhos, pô, na vingança tal. E a série, por algum motivo, talvez para dar mais alguma importância para Dina, ela dividiu a questão da vingança com a Dina. A Dina nessa série, ela rouba o papel, não só a Dina, tá? Outros personagens, quando estão junto da Ellie, eles ficam melhores. E a Ellie só fica mais interessante quando ela tá sozinha. Não sei por quê. Eu não sei se é direção. Eu não sei se é roteiro. Eu achei muito esquisito, pô. Essa personagem da Ellie na segunda temporada ficou esquisitíssima. Não sei qual foi a da parada. Eu acho que eles deveriam ter já feito um planejamento. Não ter escalado a Bella Ramsey, ou ter escalado ela na primeira temporada e ter escalado uma outra atriz mais velha. Ter feito um planejamento melhor, sabe? De ter feito duas atrizes. Não sei, porque ela não convenceu como um papel assim de alguém que deveria estar com sangue nos olhos em busca de vingança. Não convenceu pra mim. Não sei se a sua visão assim de alguém que não teve contato do jogo, se você achou legal, porque pra mim ela tava muito, digamos assim, lesadinha. Ela tava muito Mas, bobinha, lesinha. Não gostei.
Luiz, eu vou concordar parcialmente, mas eu não atribuo culpa a Bella Ramsey por um motivo simples, que eu acho que o que mais me pegou foram decisões de roteiro mesmo, sabe? Tipo, ela tava babaquinha, boboquinha, porque o texto dizia isso, porque as cenas eram essas, ela ser uma pessoa inconsequente, aquela, acho que no primeiro episódio mesmo, que ela, vamos lá sozinho, eu sou mestre do terror, vou matar todo mundo. E aquele negócio meio adolescentão de ficar, oxe, por que ele pode ir, eu não posso ir? Por que vocês vão e eu não vou? Tá ligado? Então, assim, isso é coisa que é roteiro. Aí quando a gente fala do visual, por mais que, beleza, ela tem um fenótipo meio infantil, mas talvez, e é um talvez, porque eu não sou da área, caracterização ajudaria. Talvez tenha faltado algum aspecto de caracterização que pudesse fazer com que ela tivesse uma aparência mais velha, certo? Então, por mais que eu concorde que a Ellie é um problema, que a motivação dela parece que não tá, assim, por mais que a motivação, o concreto que é quero me vingar do jogo está bem estabelecido e, e faz sentido as ações dela mediante isso, tem um conjunto de reações que é coisa de direção, que é coisa de roteiro, que não estão acontecendo, porque realmente ela não parece ter sentido tanto. E ela parece que ela tá numa aventurinha radical com a namoradinha, enquanto ela tá indo pra esse negócio. Não parece ser realmente essa jornada de vingança, que inclusive é um comentário que eu vejo recorrentemente das pessoas que jogaram. Então, assim, não acharia legal fazer uma substituição de atriz. Não acharia legal pegar e botar uma atriz que parecesse mais velha, mais pra frente, porque eu acho que, sinceramente, assim, ela tem um visual, a Bella Ramsey, tão peculiar que eu acho difícil você achar uma atriz que se pareça e não cause esse estranhamento de uma temporada pra outra, sabe? Então, assim, talvez caracterização resolvesse, mas é só um talvez. Porém, eu concordo contigo. Foi um dos pontos fracos da temporada. Talvez se tivesse um planejamento de já ter uma atriz mais jovem antes e uma substituição depois, né? E não ter sido escalado ela na primeira temporada, talvez fosse melhor. Eu não Um sei, não sei. planejamento Realmente melhor. é uma questão problemática, é uma questão do famoso, agora já passou, não tem o que fazer, né? Agora sim, tu estava falando em relação a correr com a temporada para contar a história da Abby. Eu acho o seguinte, que o que vai dizer isso é a audiência. A audiência que vai dizer se vão ter mais temporadas ou não, porque quer queira, quer não, a gente tá falando de dois jogos que a gente pode zerar os dois em de 40 para 60 horas. Então, conteúdo tem para você explorar mais temporadas, se for o caso. E ainda mais com essa nuance de você ter um outro personagem que pode virar foco. Eu tô usando o parâmetro do site How Long to Beat, certo? Ah, tá, E pronto, ele esse tá, mesmo. e ele tá me dando que a história principal dura 15 horas, se você não for um cara que vai completar tudo que tem que fazer, certo? Se O do você for um primeiro cara que jogo? completa tudo, ele tá dando 22 horas e meia, certo? Por isso que esse parâmetro que eu tô colocando, que você zera os dois jogos entre 40 e 60 horas, mas vamos botar assim, para ficar bem seguro, entre 30 e 50 horas dá para você zerar, mas isso já é muito conteúdo em relação a uma série de 7 episódios, uma temporada de Então 7 deve ser isso episódios. mesmo, eu tô vendo aqui. Deve ser isso mesmo. Pronto. Então, de certa forma, tem pano pra manga, tem história, mas é isso, vai depender da audiência. Assim, eu procurei a informação sobre como foi a audiência dessa temporada. Vi alguns YouTubers repercutindo que perdeu boa parte da audiência, mas sobre notícias oficiais, eu vi que o episódio de estreia foi o mais visto de séries do HBO, certo? Da Max, né? Ao passo que eu fico confuso em relação a isso, porque de fato as críticas negativas elas estão surgindo sim. E como eu disse, surgindo principalmente de parte do pessoal que coloca esse comparativo com o game, certo? E pra mim é um comparativo que é complicado, que pode ser injusto, porque a imersão de você jogando com o controle na mão e você ter, como eu tô dizendo, 30 horas pra você pegar e desenvolver uma história e desenvolver personagens, tem que se lembrar que é uma adaptação, certo? É, Então, quer é queira, um quer não. comparativo injusto, mas você tem que pensar o seguinte. Você tem que definir quem vai ser a Ellie, tá? A Ellie conviveu com o Joel.
Muito tempo. O Joel é um cara que se garantiu pelo menos em uma coisa, na questão de sobrevivência. Certo? Isso aí era bom. Aí o que é que a gente viu a Ellie nessa segunda temporada? Ela foi mais tempo salva pelos outros do que ela mesma se garantindo, sozinha. Isso foi algo que me chateou demais, porque parece que ela não aprendeu nada com o Joel. Nada. Certo? Luiz, assim, ó só, ó, mais ou menos, vamos a um ponto. Joe, Quando, quando me teve aquela corrige se eu estiver cena. errado. Quando teve Deixa eu aquela só fazer cena um da parênteses. Dina no último episódio, a Dina curando as costas da Ellie, aquela cena não me convenceu nada, porque eu não vi a Ellie sofrendo tanto assim em aventura pra ela tá com aquelas marcas todas nas costas, entendeu? Eu fiquei assim, então, eu não vi ela sofrendo em aventura tanto assim pra estar com isso aqui, entendeu? Eu fiquei, não faz sentido isso aqui. Mas assim, ó, um ponto que eu queria colocar é o seguinte: é, o Joe, ele foi um sobrevivente. O período que passa entre o início do The Last of Us, que é aquele início em que o vírus, o parasita não tinha sido liberado, entre o período que a gente vê os acontecimentos é cerca de 20 anos, não é isso? Não é por aí? Isso. Porque a Então a Ellie gente tá não era falando. nem nascida. Então a gente tá falando que Joel, ele foi um sobrevivente durante 20 anos em que as pessoas ainda estavam se adaptando e ele fazia um trabalho de contrabando. Então ele era um cara de sair pra lá e pra cá. A Ellie não é esse personagem. E quando ela conheceu o Joe, boa parte, quer dizer, foram o que a gente pode botar 5 anos e meio que ela conviveu com o Joe. Desses 5 anos e meio, 5 anos foi num lugar seguro, tendo inclusive luz elétrica e todas as comodidades e benesses. E como se não bastasse, a gente vê, e isso é colocado na série, que Joe tem sim uma super proteção para com ela. Então, assim, beleza, eu concordo contigo que ela podia ter aprendido mais, mas de qualquer forma, ela não é como se a gente estivesse comparando ela com as situações que Joe sobreviveu, não, pô. Então, assim, é, até é interessante a gente querer uma Ellie que seja se garantisse mais e tal. Eu acho que o maior vacilo pra mim é que ela tá sendo imprudente. Isso aí é uma coisa que é meio que sem sentido, certo? Se Muito ela não imprudente. sabe fazer coisa X, talvez ela não seja tão boa assim de luta, talvez o tiro dela não seja legal. Pronto, isso aí eu compraria isso, mas eu não compraria. O que eu não compro são essas sequências de imprudência e principalmente porque ela tá carregando do lado dela uma pessoa que ela ama, que é a namoradinha dela, que é a Dina, né? Então, assim, por mais No que ela tenha final, essa pô, seguinte. ela Oi? querendo encarar uns 6 caras armados no final pra salvar um Serafita ali, eu fiquei, não, não é possível. Assim, ficou muito parecendo assim uma piada com o videogame, sabe? Ficou muito Sim. parecendo isso. Ah, no videogame isso seria normal. Aqui não é normal, beleza. Ainda bem que não rolou a cena, né? Mas muito esquisito, sabe? Muito, muito estranho, muito esquisito. Ela queria muito fazer aquilo ali. Mas, enfim, eu fiquei Ó, muito chateado. mas eu espero, quer dizer, eu acho que é justo essa crítica se ela for batendo da série com o que a série apresentou. Porque no comparativo com o game, pra mim, como eu disse, é adaptação. Não tem pra que ficar comparando tanto, porque não faz sentido. Várias e várias e várias obras, elas tentam mostrar um lado diferente e uma história diferente. Porque assim, é uma coisa que eu vivo falando. Você quer ver a mesma história? Fica à vontade, joga o jogo, tá ligado? Fica à Isso. vontade, lê o quadrinho, fica à vontade, vê o livro original. Mas essa história de que, meu Deus, mudaram, ela devia ter uma fita no cabelo e ela tá com três. Ah, meu Deus, teve um discurso que ele não falou. Teve um cara num grupo que ele tava reclamando que a, durante a cena do primeira temporada do primeiro episódio, que ela encontra Joe depois do baile, né? Eu tô falando Joe direto, mas é Joel, né? Que ela encontra depois do baile lá na casa. Sim, no Alguém caso da tinha segunda reclamado temporada, no que não primeiro episódio, né? que não teve um diálogo muito importante. Aí passaram 5 episódios, teve o episódio que foi o flashback, e justamente essa cena teve, e pra mim fez um sentido narrativo, foi uma construção, porque era a forma que eles conseguiram contar dentro dessa mídia que é a série, certo?
Mas Então, esse tem discurso coisas. realmente não vem naquele primeiro episódio. Esse discurso vem depois. Só que esse Não, discurso, ele não mas é na viria. cena. Não, mas ele não Mas vem a na cena é cena lá. a cena mesma, Luiz. É ele N- saindo do baile, ou ela Sim. saindo do baile, encontrando ele e a cena aconteceu ali. Foi isso, Não, eu entendeu? sei, mas essa Então, cena tá da forma que foi apresentada, foi correto. Mas essa cena só vem no final do jogo. O cara tá reclamando que ele não vê do jeito que foi no jogo. Mas o cara tá reclamando de forma errada, porque essa cena só viria no final do jogo, pra gente entender que a Ellie sabia de tudo, que o Joel contou pra Ellie, entendeu o negócio da cura. Só que por algum motivo a série resolveu antecipar, botou pra agora, entendeu? E não pro final da série, entendeu? Agora, sim. essa pessoa que você viu reclamando, não sei por que ela tá reclamando que ela não mostrou lá no primeiro episódio. Eu fiquei sem entender agora, né? Por que que o cara tava reclamando? Que não mostrou esse diálogo lá. Entendeu o que eu tô dizendo? Uhum. Não entendi por que que ele reclamou disso. Que realmente, assim, do jeito que foi lá no primeiro episódio, faz sentido. Realmente não era pra mostrar lá, não. Sim, então o lance é, eu acho que a narrativa de uma série, ela tem que seguir alguns parâmetros, justamente porque ela tem esse caráter episódico, que a gente precisa ter conteúdos bons cada episódio, auges cada episódio, frases marcantes cada episódio, e fazer uma divisão que faça um sentido narrativo, que tenha algumas diferenças, que dê um conteúdo extra, eu acho interessantíssimo. É, Interessantíssimo. agora eu tenho que dizer um negócio. A série está plantando algumas coisas novas, de dois jeitos diferentes. Um, eles estão dando uma passada de pano para Ellie. Inclusive, já tem uma informação aí que essa cena, por exemplo, que fizeram diferente aí da Ellie com a grávida, né? Eles Uhum. regravaram essa cena porque não estava assim. Já tem essa informação que foi regravada em janeiro, de ser um acidente aquela cena. Na verdade, ela iria ter um confronto, assim como foi no jogo, né? Ia ter um confronto com a galera e ela ia matar eles depois de uma porradaria. Ia ter um confronto físico e ia matar. Porque tem imagens de bastidores, né? De fotos da galera e eles estavam com marcas de confronto físico. E já tem informação que teve regravação em janeiro. Então, ou seja, deram uma passada de pano aí que ele matou acidentalmente, eles dois, né? Sim. Porque, na verdade, o correto, entre aspas, né, digamos assim, seria ela estar em busca de vingança. Então, ela mataria sem dó de piedade e depois ela perceberia que ela estava grávida. Aí sim poderia bater um arrependimento, digamos assim, né? Mas ela Sim. mataria sem pensar duas vezes ali naquela questão. Ela não mataria, atirei sem querer e por acaso matei os dois. Entendeu? É assim que deveria, entre aspas, ter acontecido a questão. Mas eles mudaram, né? Mudaram o roteiro e refilmaram a cena. E outra coisa que eu tô dizendo assim, que eles mudaram. Nesse diálogo que ela teve com o Joel, que eles anteciparam, né? Trouxeram pra cá e não deixaram lá pro final da série. Eles adicionaram um diálogo para dar mais peso lá na frente para uma decisão que Ellie vai tomar, né? Que o Joel fala assim, olha, se você for não sei se fala ser mãe, se você for. Acho que fala isso, né? Se você for mãe em algum momento, né? Espero que você não seja tão ruim quanto eu. Acho que a gente vai falar um negócio assim, né, Jordan? Se você lembra bem. Espero que você Não, não seja lembro melhor do que exatamente. eu. Não é? Acho que, Isso foi acho que em que momento? quando depois do baile que Joel é, é, revela tudo pra Ellie, que negócio da cura, que ele matou a galera. Joel fala mais ou menos isso. Espero que você seja melhor do que eu, não seja tão ruim quanto eu. Ele fala um negócio assim. Isso Uhum. aí é um diálogo novo. Isso aí não tem no jogo, é um diálogo inédito, mas é algo que já foi adicionado aqui para dar um peso maior na decisão, nas decisões que ele vai tomar lá na frente. Por Sim. quê? A série, né, está dando dois pesos e duas medidas
está passando um pano nas decisões de Ellie, na decisão das vinganças, né? Tá botando aqui, Ellie está matando sem querer em algumas coisas, ela não tá, né? Tá fazendo algumas coisas aqui e tal, ela não, ela mata, mas mata uns querendo, mas outros sem querer. Mas também lá na frente ela vai tomar umas decisões que também, né, não vai ser tão legal assim, né? Sim, Vai ser meio complicado de defender Ellie. Entendeu? sim. Porque a série vai chegar um ponto, ela vai, como vai mostrar lá da Abby, a série vai tomar vai mostrar os dois lados da moeda, porque ela quer que você fique, é, você, a série quer mostrar que Abby não é tão ruim assim e Ellie pode ser tão ruim assim. Então ela quer que você fique nesses dois lados, assim, quem é a certa e quem é errada na história? Pode ser as duas a errada, né? Que eu, desde sempre, na minha opinião, eu nunca gostei de nenhuma das duas. Para mim, o ciclo do ódio é um ciclo infinito, né? E eu nunca gostei da decisão de nenhuma das duas. Da vingança. Eu não gosto da decisão de nenhuma das duas. Nem o da Abby de ir lá matar o Joel, nem o da Ellie de seguir lá e matar os amigos da Ellie, né? Pior ainda, as decisões que a Ellie vai tomar, que você ainda vai descobrir depois. Então, eu odeio todas as decisões que todas elas tomaram em toda a história. Entendeu? Eu não concordo com Mas assim, nenhuma delas. você não gosta é porque você acha que são decisões erradas ou você não gosta porque acredita que não diz respeito a o que o personagem foi apresentado e as motivações dela? E eu acho que todas as decisões fazem sentido com os personagens. Eu não acho que nenhuma das decisões são assim, isso aqui contradiz com o personagem. Não, em nenhum momento. Mas eu não gosto das atitudes tomadas pelo personagem porque eles vão se afundando em lama cada vez mais. A Abby soube quando parar, entendeu? A Abby percebeu o momento certo de parar. Ela disse: Não, aqui é o meu limite, eu parei aqui. A Ellie não soube quando parar. A Ellie É, mas tinha um assim, Luiz, momento, entendeu? sim, mas eu vejo o seguinte, primeiro, talvez o legal de boa parte das obras seja justamente ela quebrar com a nossa expectativa. Principalmente porque nós, todo mundo, tá sempre pautado nos seus valores, na sua moralidade e tudo mais tal. E algumas atitudes a gente não tomaria e algumas atitudes a gente sequer estaria na situação para tomar e não saberia como reagiria, certo? Então, assim, Isso. vale lembrar que nós somos apresentados a um universo, a um contexto que de fato a gente não tem como mensurar esse conceito, esse universo de sobrevivencialismo completo em que as pessoas meio que não têm muitas coisas e uma das coisas que elas têm são umas às outras e que tá todo mundo já desesperado e tudo mais e tal. Então, assim, o que eu espero de uma obra é justamente que os personagens tomem atitudes condizentes com o que eles foram apresentados e com a motivação deles. E eu acho massa quando, dentro de uma proposta, a gente tem algumas surpresas como, por exemplo, a morte do Joel, eu acho massa, tipo, narrativamente falando. Você tem um protagonista que morre no começo e isso gera modificação para o novo protagonista. Eu acho massa coisas desse tipo. E vale lembrar também que quando o autor faz uma obra, ele exige do leitor, da audiência, que a gente faça uma leitura não só é, direta, mas também temática, em relação a uma mensagem que ele quer passar, certo? Então, por enquanto, me parece que a mensagem tem a ver com consequências de atos. Todo mundo tem o seu lado mal e o seu lado bom. Todas as Sim. histórias têm um segundo ponto que vale a pena ser ponderado antes que você tome certas atitudes. E, obviamente, a mensagem que me parece mais óbvia é que o ciclo de ódio, se não for quebrado, vai trazer consequências para todo mundo e não vai parar até alguém quebrar esse ciclo. Por enquanto, são essas mensagens que estão sendo passadas com essas histórias. Então, assim, se o objetivo do autor foi isso, e a gente se sente isso, mesmo que seja com sentimentos ruins, tá ligado? Seja tipo a gente ficar, puta merda, meu personagem favorito, um cara que era muito legal, morreu, e eu tô triste por isso. Mas a gente, de certa forma, entende qual foi a motivação do personagem.
Isso pra mim é atingir um objetivo como artista, sabe? O artista pegou e criou uma história e ele conseguiu criar e passar a mensagem, trazer as sensações, trazer tudo e tal. Então é massa. E também você não gostar das atitudes também faz parte, certo? Porque eu acho que isso enriquece a história. Mas, obviamente, no geral, no geral, no geral, a gente tem que gostar da história como um todo, mas não necessariamente se sentir bem o tempo todo com isso. Tanto que várias histórias de dramas, várias histórias de choro, várias histórias comoventes, elas fazem grande sucesso e talvez sejam as que mais ensinam, mais passam recados pra gente. Não, e a maior prova que a série tem essa questão, né? Consequências, atitudes e o ciclo de ódio, né? O fim, quando parar o ciclo de ódio, por que começar e quando parar, né? Quem começa e quem acaba, né? Sim. É, quem deve tomar essa decisão? E a maior prova é que a série adiciona, porque assim, o próprio criador do jogo, né, Neil Druckmann, né? É roteirista da série também. Ele sabe onde estavam os problemas no jogo e tenta adicionar coisa aqui e acolá para adicionar peso às atitudes da Ellie. Sim. Então, o que é que ele adicionou aqui? No jogo, não tem aquele ataque à cidade, Uhum. certo? Então, ele já adicionou aquele ataque para adicionar um peso à decisão da Ellie e para adicionar uma justificativa porque ninguém vai acompanhando a Ellie, porque não tem isso no jogo. Então, quando tem a morte do Joel no jogo, ninguém vai acompanhando a Ellie e ela vai logo em seguida. Aqui eles botam um salto de 3 meses, morre muita gente e, ou seja, tem 3 meses para Ellie se recuperar, pensar, né? E tem toda aquela votação, tem tudo aquilo. Ela tem todo esse tempo, Jordan, para botar a cabeça no lugar. A Sim. galera poderia ter ido ajudar ela, ninguém vai, e mesmo assim ela decide ir. Já é um adicional de peso nessa história. Entendeu? E mesmo assim ela vai. Olha só. Ela decide ir atrás de vingança. Que não é uma distância longa, tá? A viagem. Não é perto, né? Sim. Beleza. Aí tem toda aquela viagem. Aí dividem o papel da, digamos assim, a Dina, pra mim, rouba a cena. Muito, muito. A Isabela Merceda aí tá de parabéns. Tanto é que ela tá sendo já indicada em algumas premiações aí por interpretação da Dina aí. Creio eu que ela vai ganhar alguma coisa aqui a acolá, porque ela tá sendo muito destaque, mesmo assim. Eu tô gostando muito do papel dela. E eu acho que é roteiro mesmo, assim, sabe? Muita coisa assim que a Ellie deveria estar muito mais sangue nos olhos. Eu vi muito mais a Dina inflamando mais a Ellie do que a Ellie inflamando a Dina, pô. Parecia que a Ellie às vezes esquecia o que ela tava fazendo lá e tava mais ligada em brincar com a Dina e eu vou ser pai, não sei o quê. Ela nem se preocupou em saber quem era o pai, que era o Jesse, né? Nem aí, pô. Entendeu? Era muito, muito infantiloide a relação delas ali. Eu achei muito esquisito algumas coisas, sabe, Jordan? Mas aí É, novamente, isso aí pra mim é direção e roteiro, não é atriz, sabe? Eu concordo contigo, mas pra mim são linhas de diálogo que resolveria isso, sabe? não pareceu que tinha dois episódios ali quando elas chegaram em Seattle. Não pareceu que 2 episódios elas esqueciam o que elas estavam fazendo ali? Ó, eu não diria nem esqueciam, eu diria que passava uma vibe de aventurinha feliz. Não passava essa vibe de ciclo de ódio e de busca por vingança, não. Então parecia realmente tipo, vamos explorar a cidade e olha que legal, uma loja de música, vamos tocar um violãozinho, depois vamos dar uns beijos. É, então realmente assim, esse negócio de esqueceu a missão e tal, é justamente isso que eu tô falando da vibe de não, ela não tá tão danificada pela morte do cara que era o pai simbólico dela. Pois é, eu achei muito esquisito. Aí do nada.
A vingança volta quando ela tem um encontro com a primeira amiga da Abby, né? Que é aquele negócio do hospital ali. Aí pronto, do nada volta a vibe da vingança. Entendeu? Sim. Do nada mesmo, assim. Aí tem uns episódios meio assim e tal. Aí esquece de novo a vingança, aí volta, aí fica nesse vai e vem, entendeu? Aí tem um Sim. episódio ali do. Vamos lá. Ficou basicamente assim, na minha opinião. Episódio um, aí o episódio 2 que é o assassinato do Joel, né? Episódio 3 que é o que o pessoal mais detestou, assim, digamos assim, não foi o que o pessoal mais detestou, porque teve outro que o pessoal mais detestou, né? Que foi o que ela tá em Seattle com a Dina, né? Que ela toca violão, como eu disse aí. Mas o 3 o pessoal não gostou muito porque foi o que ela partiu em aventura com a Dina, que o pessoal ficou dizendo assim que tá muito com cara de filezão, que não aconteceu nada, né? Que é o episódio Sim. 3. O episódio 4 é elas em Seattle, que é tocando violão, como você disse aí e tal. Ao episódio 5 é o que ela encontra a amiga da Abby, né, no hospital, que ela mata a amiga da Abby. Ao episódio 6 é o do flashback e o episódio 7 é o último, entendeu? Sim. E eu achei muito corrido o último episódio. Bastante, muita coisa acontece em pouco tempo. Aí ele atravessa a cidade chovendo como se nada, né? É, vai parar na cidade na ilha dos Serafitas, é salva do nada por uma cagada lá que acontece. É muita É, sorte, entendeu? o que eu não gosto é justamente desses Deus Ex Machina. Isso aí eu não suporto, não. Esse negócio de, tipo, convenientemente tá um barco armado bonitinho com o motor funcionando pra ela pegar e usar e ninguém fiscalizando, tá ligado? Porque, tipo, beleza, o pessoal do Isaac, eles foram atacar a ilha que estavam os Serafitas, mas, porra, deixaram um barquinho lá de boa, de boaça. Aí ela pegou e, tipo, o foda, Luiz, é o seguinte: qual é o momento em que a Ellie aprendeu a pilotar uma lanchinha, tá ligado? Um barquinho, a motor. Tipo, convenhamos que o motor nem é uma coisa muito comum naquele negócio. Muitas coisas já devem estar deterioradas e tudo mais. Claramente, na cidade onde eles estavam. Como é o nome da cidade? A cidade que eles estavam morando? Que Joe e ela estavam morando? A cidade. Rapaz. Enfim, a cidade tomada Jackson, pelo Tommy lá. Jackson. Pronto. Lá o pessoal de Jackson não tem, aparentemente não tem lagos e mares pertos. Então apareceu um barco, ela sabia pilotar o barco, ela foi com toda, bateu uma onda e claramente o que dá a entender é que essa onda ela foi batida no meio do mar. E aí ela aparece lá do lado exatamente na ilha. E o barco ainda tá lá também. O barco também foi pra ilha, porque ela pegou o barco novamente pra ir pro aquário, tá ligado? Então assim, esses Deus Ex Machina é que me tiram da imersão, que eu fico, porra, que merda. O Jesse ter aparecido em última hora pra salvar elas quando tava eles entraram, foi num prédio, não é isso? E aí tava uma infestação de infectados que vieram com todo pra cima dela, que ela bota a mão pra ser mordida, aí não, na verdade ela bota a mão no episódio anterior. Mas vem um monte e quem salva ela é Jessie saindo dando tiro porque encontrou elas. Encontrou porque encontrou e é isso aí, tá ligado? Essas paradas aqui que eu, enfim, Deus Ex Machina me tira da imersão geral. Por mais que eu ache o Jesse um personagem legal, era, né, que ele foi de base, né? E o Tommy também é outro personagem muito massa, mas assim, a participação deles tinha que ser mais bem justificada, tá ligado? E outra, teve outro Deus Ex Machina que esse foi a Ellie no último episódio, foi pega pelos Serafitas, estava com a corda no pescoço, literalmente. Ela estava a 2 centímetros de ser estripada, e aí acontece a explosão, e aí a mulher sempre diz, não, só diz, não, deixa ela aí, é isso aí, e foi-se embora. Oxê, não faz sentido, além de não Pois fazer é. sentido, porque tipo, se eles queriam matar ela, por que não matar se isso demoraria por volta de 5 segundos uma estripada que daria com aquela foice. E
por que deixar ela lá se eles queriam matá-la porque provavelmente interpretaram que ela era uma das pessoas dos lobos, tá ligado? Enfim, não faz um mínimo sentido, me tira da imersão essas coisas e ela é salva porque entendeu? Isso aí é que eu não gosto. Eu acho que na visão da Abby vai mostrar. Porque não mostrou a questão do Tommy, né? Eu acho que vai mostrar a visão do Tommy, porque é massa, viu? O Tommy de sniper e tal, o bicho é foda. O bicho é bom. O bicho fica num canto lá só de sniper e o detonando os amigos da Abby e os soldados É massa, muito massa. O bicho se garante, viu? O bicho se garante de verdade. Quero só ver o que é que eles vão mostrar. É, eu sinto muita falta do Pedro Pascal, como eu tô dizendo. É uma pena que o jogo mesmo, na época, né, não tinha se dedicado a fazer um jogo 2 para essa história ser um jogo 3, sabe? Porque o cara faz muita falta, sabe? Só aquela cena é, com a psicóloga, eu achei tão massa do Pedro Pascal com ela, sabe? O Joel com ela. Que não contou naquela época o que era a cena a história do Eudine, sabe? Nem Sim, precisava. Mas contou agora no final, agora a gente sabe qual é a história do Eudine. Mas eu achei tão legal, velho, a história do Eudine quando mostrou o que realmente foi, né? E a gente sabe o que foi que motivou a briga ela com o Joel e a Ellie com o Joel, né? Eu achei muito massa. sim. Eu achei muito legal, né? A coragem da Ellie de não aguentar as mentiras do Joel, né? Apesar que a gente entende que, tipo assim, são, como é que eu posso dizer, pequenas mentiras que são para manter o clima. Não tinha o que se fazer, né? Não tinha o que se fazer. E eu acho que ali ele já estava realmente se transformando. Eu acho que ele não tinha noção da parada, que não dava tempo realmente de trazer ela, né? Creio eu. Não sei se foi interpretação. Não sei que naquela conversa ali falando de cavalo, não sei o quê. Eu acho que ele já tava ali realmente se transformando, algo assim do tipo, que ele já tava meio delirando, né? Creio eu. Sim. Então, aí é que tá. Eu acredito que, independente dele estar perto de transformar ou não, o importante, novamente, é a mensagem. Porque Joel, ele é sempre passado como esse cara frio e pragmático e faz o que precisa pela sobrevivência dele e pela sobrevivência da Ellie, né? Então, considerando isso, eu acho que é uma atitude que faz muito sentido com o personagem e, independente dele estar se transformando ou não, eu acho que o importante é justamente o fato de que ele não cumpriu uma promessa e que ele tomou a atitude pragmática, porque para ele o importante é a sobrevivência independente, tá ligado? Sim. Esse negócio de ter uma despedida, para ele era irrelevante, não valia de nada. E aí é legal mostrar esse contraste de humanidade da Ellie, tá ligado? E justamente porque o tempo todo, e é uma coisa que eu tô vendo que as pessoas que jogaram o jogo falam, é que a gente vai convivendo com uma transformação da Ellie, que ela tá passando de uma pessoa com suas sensibilidades, uma pessoa massa, uma pessoa bacana, para um monstro assassino. Jogar esse tipo de contraste dela reclamar com essa figura paterna dela, porque o cara tomou uma atitude que de fato era uma atitude mais segura, mostra justamente que ela tem outros pensamentos e outras interpretações. Ela é totalmente diferente de Joel, e com o tempo ela vai se transformar para um assassino parecido com ele. Então acho que é interessante esse ponto, sabe? É. Eu, eu fiquei meio assim essa temporada toda, assim. Eu tava esperando sempre o próximo episódio. Eu gostei. O começo eu achei muito legal. Aquela invasão toda em Jackson, eu achei o melhor episódio da temporada. É. Melhor. Não só porque a invasão de Jackson e o assassinato de Joel, né? Não só por causa disso. Porque ali
a invasão de Jackson deu um peso muito grande, né? A tudo, tudo, né? Mas capricharam muito, sabe, Jordan? Uhum. Capricharam muito ali. Para mim é o melhor episódio de longe, disparado, assim, o melhor episódio de longe. É, Sim. eu senti falta do resto da temporada, assim, tá, eu senti tava muito algo muito estranho no roteiro, no geral, assim. No roteiro tava muito algo muito desconjuntado. Eu acho que eles tentaram adaptar do jogo. Sabe aquela sensação de eles estavam tentando algumas coisas eles estavam copiando exatamente igual ao jogo, outras estavam tentando adaptar e tava algo muito esquisito? Era essa a minha sensação. Não É tá assim, rolando. É como se esse jogo 2 fosse inadaptável. Sabe, no início parecia que ia rolar até as meninas resolverem viajar. Quando as meninas saíram de Jackson, algo não estava dando certo, algo estava estranho, estava esquisito e estava assim, elas não estão atrás de vingança, tem algo muito estranho aqui, ela está esquisita, tá muito infantil, não gostei, entendeu? Aí eu comecei a achar muito estranho, não sei, muito estranho. É isso, assim, minha... eu não colocaria com esses termos de inadaptável, não. Eu acho que a falha é justamente o que eu tenho colocado há algum tempo. São menos horas para você contar essa história, sabe? Então algumas coisas têm que ser cortadas, algumas coisas têm que ser corridas. E aí eu concordo contigo que eles tentaram, apesar da correria que precisava ser algumas cenas e alguns cortes, eles tentaram botar algumas cenas para ser um por um para com o jogo, tá ligado? Para ser bem similar. Talvez justamente com uma estratégia de divulgação em redes sociais, tá ligado? Justamente para tentar sempre prezar por esse negócio de olha como somos fiéis, essa cena aqui tá igualzinha. E é assim, não tem como você fazer um por um as coisas justamente só se você tivesse uma série de 10 temporadas e com passo por passo. Mas mesmo assim, se falharia no sentido da imersão, que é você ter o jogo na mão e você controlar os personagens, tomar as atitudes pelo personagem, sentir as aventuras e sentir principalmente as angústias, né? Porque você num jogo, escutando que tem um monte de monstro chegando perto de você e você tá com pouca munição, isso aí é uma sensação real que é muito difícil que uma mídia televisiva consiga passar, tá ligado? Então não é nem uma questão de não é adaptável. É uma questão de que a adaptação não vai ter os mesmos elementos e a gente tem que se conformar com isso e não querer que seja uma coisa um por um, porque realmente isso aí não vai existir. E nem é bom que exista, porque seria um saco, para falar a verdade, entendeu? O passo a passo e tal. Mas aí, tipo, eu concordo quando a gente joga para essa discussão do tipo, precisava cortar isso? Eita, mas isso aqui era cortável e não cortou? Aí beleza, é uma discussão que eu acho que vale a pena se entrar, mas assim, vale a pena só pela curiosidade, porque agora já foi, né? É muito, sei lá, é muito estranho. Eu sinto assim como se, vamos lá, não é que seja inadaptável, mas assim, talvez precisasse mais adaptação, entendeu? Eles quiseram fazer muito igualzinho e não funciona, entendeu? Ser muito igual, porque justamente no jogo é de um jeito, pra série precisa de uma linguagem um pouco diferente, entendeu? Talvez seja isso. Sim, Precisa de uma entendi. linguagem mais. Fica estranho, não sei. Tem uma sensação muito esquisita. Uma sensação muito estranha que não. Pra mim não tá funcionando. Não... Mas assim, eu acho que vai ser a mesma coisa. Tu vai ver, ao final da série, vai ser a mesma coisa do jogo. 50-50. Metade da galera não vai gostar, metade da galera vai gostar. Mesma coisa do jogo. Não vai ser da mesma justificativa. Porque a justificativa do jogo é por causa das decisões tomadas pela Ellie. Foi por causa disso que dividiu a galera. Ah, eu não gostei das coisas que a Ellie fez, não gostei das coisas o rumo do jogo, entendeu? Das coisas que aconteceram. É, a série vai ser por outra coisa, vai ser a galera vai estar um pouco esquisita, vai estar com a sensação um pouco estranha por causa do roteiro,
por causa dessa adaptação. Essa adaptação vai estar com a galera vai estar muito com essa sensação esquisita que alguma coisa não está muito se encaixando aqui, porque tá vindo do jogo, entendeu? Como tá vindo do jogo, tá com essa sensação de que algo não está batendo, que algo não está se encaixando muito bem. E essa segunda discussão, essa discussão que deveria ser a primeira, vai ficar em segundo plano. Ao invés da gente estar debatendo que deveria ser o mais importante, a Ellie está certa, a Ellie está errada, a Abby está certa, a Abby está errada, ficou o segundo plano. A gente está debatendo assim o roteiro, entendeu? A gente está debatendo assim, tá muito infantil, não tá? Bella Ramsey, Marquito, não é? Que virou o meme, né? Bella Ramsey de Marquito, não sei o que, virou o meme da parada, pô. Que não deveria ser, Mas entendeu? isso aí é uma coisa que eu acho que vão deixar para discutir quando for o fim da temporada, porque da temporada não, o fim da série, Da porque série. assim, de certa forma, eu não tenho o primeiro parâmetro, porque eu não joguei o jogo, certo? E segundo, a gente não sabe se vai ser o mesmo final, e eu estou apostando que eles vão fazer um final diferente, justamente para criar burburinho, porque nem toda crítica faz mal, porque o ruim era se eles, pelo menos para HBO, era se eles não tivessem assistindo. E eu acho, acredito eu, e se tem tanta gente discutindo é porque tem muita gente assistindo também, e eles vão para a segunda, para a terceira temporada também. Eu acho que assim seria corajoso se eles fizessem um final diferente. Eu acho que eles estão dando muita importância, muita coisa para alguns personagens, para dar algum destino diferente para algumas coisas. Mas assim, se eles fizerem isso, eles vão dar, digamos assim, vão tirar a importância da Ellie, sabe? Precisa ser a Ellie. Se não for a Ellie, você tira completo, você esvazia a decisão dela, entendeu? Minha opinião é essa. Se você Mas não, Luiz, entenda. você Eu tira quero a que você importância entenda uma dela. coisa. Mas eu quero que você entenda uma coisa. É, é sem sentido a gente continuar essa discussão, porque eu não sei qual é a decisão dela e a gente tá trabalhando Não, sobre algo sim. supositório e tá falando pra cima. Não, sim. Então, assim, eu não consigo nem discutir o que é isso e nem acho que seja o momento para isso em relação ao que a série apresentou isso, sabe? Mas Porque só eu tô acho que dizendo, se talvez a eles nossa discussão. mudarem coisas, tira totalmente a importância dela. Totalmente. Totalmente. Então eu fico com medo. É o que eu tô dizendo. Seria interessante, seria. Mas eu não sei como é que se eles teriam coragem e como eles fariam isso. Mas assim, roteirista tá sendo pago pra isso, né? Pra pensar. Então, pensem aí Exato. o que é que dá pra fazer, né? Até porque o criador da É, parada tá do aí, né? nosso lado. Do nosso lado, a gente tem que assistir e curtir. Até porque eles E já fizeram criticar, coisas. criticar quando eles estão fazendo besteira, né? O criador já fez coisas aí que ele mesmo já disse que ele queria ter feito no jogo e não fez. E ele já alterou aqui na série. Ele disse assim: eu queria ter feito na época, não fiz, eu fiz aqui no jogo, na série. Né? Então tá beleza. Então, assim, coisas que. A invasão de Jackson fez sentido, entendeu? Fez muito sentido a invasão de Jackson aqui. Fez mais sentido, Sim. deu peso, deu importância e tal. Então tá. Então é isso, basicamente. Então, assim, Jordan, segunda temporada, The Last of Us. O que é que você achou? Você que não teve. Você jogou o primeiro jogo, você assistiu a primeira temporada. Você não jogou o segundo jogo, mas você assistiu a segunda temporada. O que é que você achou no geral assim? No geral, eu posso dizer que eu tô curtindo. É, eu tive aquela sensação que a gente tinha com séries antigas antes do tempo dos streams, de ficar aguardando para comentar e assistir semanalmente é muito gostoso de ficar comentando com a galera, mesmo que seja a galera que tem uma opinião contrária, porque faz muito parte e vai abrindo nossa cabeça para outros pensamentos.
Eu acho que a atuação da Bella Ramsey, eu não reclamo tanto, mas reclamo do texto que deram para ela, o que entregaram para que ela falasse. Então, existem problemáticas aí com o personagem que não tá batendo com o personagem da primeira temporada e com algumas coisas de construção, o peso que tá dando em relação à motivação dela e ela não tá, a personagem não tá sendo coerente com o que a gente esperava. Porém, a história ainda assim me diverte, ainda é massa de ver as cenas de ação com os zumbis. Eu acho que os zumbis são legais. Eu acho que a ciência por trás, pelo menos a lógica que eles estão colocando com esse negócio dos zumbis é massa. Gosto dessas novas introduções, tanto dos lobos, que é tipo esse pessoal militarizado que criaram uma estrutura que é uma estrutura que tem mais a ver com ordem, com o militarismo propriamente dito, com batendo com a outra que tem a ver com um lado espiritual, que são os cicatrizes, né? Que trazem essa outra nuance que faz muito sentido. Quando a gente faz esse exercício, que é um exercício criativo de o que aconteceria no apocalipse zumbi, quais seriam as coisas que iam acontecer. Ia ter uma galera que ia para uma linha de vamos nos cuidar de uma forma militarizada, vamos organizar nossa segurança, vamos ser rígido com nossas regras, e ia ter uma galera que ia pirar na religião, que ia colocar novos deuses e tal, e ambos teriam suas problemáticas e seus lados, entre aspas, positivos. E eu acho muito legal colocar uma humanização nesses dois lados, tá ligado? Então, cria uma história rica, cria uma história legal, cria uma história que faz a gente pensar. E, no geral, eu tô gostando, estou empolgado para a próxima temporada. É, não é perfeita, mas como adaptação, eu que tive a experiência de jogar o primeiro jogo, tô curtindo bastante, tô achando legal. E eu nem acho essas modificações das que eu tô sabendo tão drásticas como algumas que a gente já sofreu de outras adaptações, né? Então, vez por outra você me convida aqui para falar sobre alguma adaptação e eu tô descendo o pau. E essa daqui eu tô saindo com a sensação de que, beleza, poderia ser melhor, beleza. Quem jogou o jogo tem um comparativo muito pesado, que é uma das obras que é considerado um dos, pelo menos a saga, uma das sagas de game mais aclamadas, e aí realmente é um comparativo complicado. Mas quando você consegue tirar isso de lado e consegue ver essa história como uma forma mais isolada, como uma nova leitura, como um universo que fecha em si mesmo, a gente vai conseguir ter uma boa experiência e eu tô tendo essa boa experiência e espero que a terceira temporada consiga manter o nível. É, eu gostei muito da atuação da Dina, que pra mim foi surpreendente. Eu fiquei assim de cara, mas o roteiro pra mim prejudicou muito a Bella Ramsey, como a gente debateu aí, né? Eu fiquei surpreendido com isso. Não esperava isso. A Bella Ramsey junto de outros atores, eu fiquei assim, gente, não é possível que ninguém percebeu isso. A Bella Ramsey toda vez que estava junto do Joel, toda vez que estava junto da Dina, ela não teve cena junto da Abby, assim, de mais atuação e tal, mas na segunda temporada deve ter mais cena, na terceira, no caso, né? Mas toda vez que estava junto do Joel, toda vez que estava junto da Dina, do Jesse nem tanto, né? Mas tinha cena junto com o Jesse, mas do Jesse nem tanto. Ela desaparecia, pô. Não sei como é que pode um negócio desse assim. O roteiro valorizava mais esses outros. Aí eu não sei se era mais o roteiro ou era mais a atuação, mas sempre parecia ser muito o roteiro, mas a atuação também. A atuação não tem como também desvalorizar a atuação desses outros atores, né? E olha que a Bella Ramsey se destacou, né? Foi revelada ao mundo, digamos assim, lá em Game of Thrones, né? Mas é impressionante, assim, como ela desaparecia quando estava perto dessa galera e essa galera se sobressaía, né? E eu gostava muito quando a Bella Ramsey estava sozinha, né? Em busca de vingança e tal. Quando ela estava realmente em busca de vingança. Quando ela estava ali atrás dos amigos da Abby. Aí sim, eu vi alguma coisa ali, uma fagulha de esperança. Meu Deus, essa menina tem que mostrar alguma coisa, alguma emoção aqui.
a raiva, o ódio que essa Ellie tem que mostrar, pô. E tinha uma coisa, Jordan, que não teve aqui, que era massa no jogo. A Ellie do jogo tinha uns PTSD, ela tinha uns delírios de ficar ouvindo e vendo o Joel, pô. Era massa isso. Ela tinha uns delírios de ficar, sabe? Era massa, muito massa. E cortaram isso, não, não tem isso aqui, né? Infelizmente. Não, não tem. Mas era legal que não tem, infelizmente. Sabe uma coisa que também os fãs perceberam que não fez sentido também? Lembra que o Ah, Seth troca com a Ellie tava levando uma espingarda, ele dá uma sniper dele pra ela e pega a espingarda que a Ellie tava levando. Essa sim. sniper não é usada em nenhum momento, não serve para absolutamente nada. Tu acredita nisso? É mesmo, né, bicho? Pois é, cara. É É, assim, tem certas coisas que o roteiro às vezes é inacreditável, né? pois é. Não, é realmente agora que tu falou, de fato, ela usa só a pistolinha, né, a 9 milímetros, que ela fica até sem bala e pede bala pro Jesse, Pois mas é. é isso mesmo. Em A Ellie momento nenhum tinha ela faz um uso. rifle e não usa, velho. E o pior, mostra a Ellie treinando no início da série com o Tommy, um rifle. Ou seja, pra que ela vai usar aquele rifle? Era algo que era pra ter mostrado ela usando agora, nessa temporada, e não pra deixar pra próxima temporada, porque não faz sentido deixar pra próxima temporada. Entendeu? Era pra ser agora. Pra buscar isso na terceira temporada, pô, vai ser um comeback, como se fala, né? Um comeback muito distante, muito longo. Tinha que ser uma cena agora, entendeu? Não faz Tem. sentido. Nem que fosse, sei lá, uma das vinganças dela com os amigos da Abby, faz uma adaptação aí na história. Ela atirasse no cara de longe, aí chegasse perto e descobrisse que pegou nela, no cara e atingiu a grávida sem querer. Qualquer coisa, sei lá, inventa, pô, mas é, é, sei lá, arruma desculpa, mas não teve. Matando um zumbi, vários zumbis com a sniper, não teve absolutamente nada. Não sei como é É que pode o mesmo. negócio. Esqueceram. Tira o propósito da cena mesmo. Pois é, botou ela treinando com o rifle lá no começo da série. Ela tem uma troca lá com um cara lá e não tem ela usando. Ninguém sabe pra onde foi parar essa sniper. Simplesmente. Enfim, não sei qual é a dos roteiristas também não. Inventam as coisas e esquece. É doideira, pô. Doideira mesmo. Doideira. E o pior, eu pensei que eles tinham gravado a segunda e a terceira temporada. Aparentemente foi só a segunda, viu? Não vi ninguém comentando que gravou as duas últimas juntas, não, porque senão eles já estavam anunciando que a terceira temporada já voltava ano que vem. Mas pelo jeito é só 2027 mesmo, viu? Não vi nem nada, 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 viu? Porque, Tudo é uma questão de planejamento da HBO, né? Assim, independente de ter gravado ou não, rola alguma relação de planejamento mesmo. porque a primeira foi em 2023, agora 2025, 2027 a próxima, né? E eu acho que, assim, para uma série com essa ideia de contar histórias paralelas que estão acontecendo ali ao mesmo tempo, né? Eu acho que vai ser um longo tempo, não? 2 anos aí, Sim, eu acho vai. que o hype dá uma caidinha, né? 2 anos. Sim, Podia voltar com já ano que vem, certeza. mas enfim, né? Então é isso, Jordan. Agradecer a você pela presença na gravação dessa série. Não foi uma série ruim, hein, que eu lhe chamei, tá vendo aí? Pois é, finalmente, assim. Quer dizer, vai depender da pessoa. Pra mim não foi ruim, mas tem gente que não gostou, não. É. Pra mim é uma série divisiva. Tem coisas que eu não gostei, tem coisas que eu gostei, mas isso pra mim já vem do jogo, entendeu? Tem um ranço e algumas coisas que já vem do jogo, mas o jogo eu gosto de jogar, né? E como eu disse, quando chega na parte da Abby, pra mim dá uma caída gigantesca. E eu acho muito cansativo a parte da Abby. Mas eu vou recomendar aqui um vídeo muito bom que o Rafa Refils, o nome do vídeo do canal dele é esse mesmo, Rafa
Refils no YouTube. Ele fez uma análise sobre o roteiro do jogo do Last of Us, do segundo jogo, né? Ele explica Sim. direitinho os problemas do segundo jogo. Muito interessante. É o que eu recomendo aí. E algumas coisas podem ser adaptadas, sim, de problemas da série também. Recomendo. Foi lançado essa semana que a gente tá gravando aqui. Então é isso, Jordan. Muito Vou deixar, obrigado. deixar pra ver quando acabar a próxima temporada. Exatamente. E tem spoilers. Obrigado, Jordan, que veio aqui gravar. Obrigado a todo mundo que ouviu até o final. E até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.